Bacana, né? Imagina lá como é que deve estar, né? Quando chega comida, quando chega tudo, é legal pra caramba, né? Olá, tudo bem? Boa noite. Aqui, ó. Quanto você é? Nossa. Não. Não, que não. Ó, pode sentar, senta aqui na frente aí, ó. Tá, fica à vontade. Quem é que vai fazer a prece de abertura? Hã? Ô, não quer não? Ué, 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 ué. Tá tímido hoje? Tá tímido hoje? Boa noite, irmão. Agradecer a Deus por estarmos aqui e vamos fazer a oração de Jesus. Nossa Senhora, que irmão, venha a nossa voz, que seja a nossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso sabedoria, rogai pela graça do Senhor, agora na hora da nossa morte. Bom, vamos lá. Hoje é o capítulo 4, o médico espiritual, né, do nosso lar.
Eu vou recapitular rapidinho, capítulo 3, né, como de costume. Algumas. Tá bom. Então, nós vimos semana passada, né, que o André Luiz, quando ele estava lá em nosso lar, quando ele entrava, uma coisa que ele se espantou, e no mundo espiritual, nosso lar, a cidade espiritual, tinha edificações, né? Tinha jardins, tinha prédios, né? E ele ficou impressionado com isso. Mesmo naquela época, década de 30, né? E aí nós falamos. Acho que ela chegou, né? Ela já chegou? Ah. O problema é que a campainha lá, o pessoal toca e depois não escuta aqui, né? Eu vou falar com o Zé para ver se coloca aquelas. Você põe lá e a gente põe uma aqui. Porque mesmo ele às vezes não escuta mesmo, é complicado. Tem que ficar ligado no lado. Eu não sei se vai vir, porque já tem o Messias e a esposa, né? E a Silvio também com a esposa, não sei como é que eles vão fazer, né? Não sei, ainda é cedo, são 7h10. Então, uma coisa que é que nem eu falo, eu ponho o livro no contexto, né? Para que a gente possa ter alguns detalhes. Porque sobre as verificações, a gente sabe que no mundo espiritual tem, né? Os prédios. Mas a pergunta é, como é que isso é construído? Né? De que forma isso é construído? A sua amiga já guardou, não, aguardou uma carinha dela aqui, ó. Botou teu nome, inclusive, olha, eu quis sentar lá, não deixou não, viu? Falei, não, senhor, aqui E nós sabemos que, não foi comentado semana passada, mas você sabe que a colônia Nosso Lar, ela foi montada pelos portugueses, né? Estou sabendo disso, né? Inclusive, um deles era Emmanuel, sabia, né? Que eles que construíram de forma ectoplasmia, né? Ectoplasma e tal. Pular isso aqui, né? Vou pular isso aqui. Com relação à semana passada, quem que não estava semana passada? Tu não estava, né? Ah, você não. Então, semana passada, a gente falou sobre a ida do André Luiz quando ele vai para o nosso lar. Não sei se vocês viram o livro, já não? Não, porque é assim, você está no grupo do NET? Vocês estão no grupo do NET? Então, você é a primeira vez, né? Ou não? Como é teu nome? Meu nome é Cledeil. Depois tu me dá o teu WhatsApp? Depois do teu WhatsApp que eu vou. Depois Então, imagina, depois tu liga teu WhatsApp, que aí a gente põe no grupo, porque eu costumo colocar um capítulo em áudio, porque nem todo mundo vai ler, né? Então eu ponho em áudio, assim o pessoal vê, né? Então foi no momento que ele chegou, né, no nosso lar, e foi uma coisa bem sucinta, né? E agora nós estamos no capítulo 4. Vou voltar aqui. Tá, aqui já é o capítulo 4, tá? Então, André Luiz, no dia imediato após o reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Eu estou colocando essas observações em vermelho, né?
que eu acho interessante a gente refletir. Ele fala aqui, ó, reparador profundo repouso, significa que ele dormiu. Mas não é. A gente, quando morre, a gente vem, né? O que vocês acham? Dorme, né? E a gente sonha. Outra coisa, a gente se desdobra no mundo espiritual, porque a gente sabe que quando a gente dorme aqui, né, tem 4 fases do sono, né, nós temos 4 fases. A última fase é a REM, que é quando o cérebro faz uma organização nas nossas vidas, e depois dessa fase tem o desdobramento. Será que o espírito desencarnado, quando ele dorme, ele se desdobra? E se desdobra para onde, afinal de contas? O que vocês acham? Assim, a gente tem o corpo, o espírito e o espírito. Quando a gente se dobra, a gente sai do nosso corpo, é o espírito. Pelo perispírito, né? Quando no mundo espiritual, o espírito volta, a gente sai do corpo, é o espírito. Então, olha, o cara tá afiado, hein? Uma salva de palmas pro menino. Poxa, deu um show agora, hein? Não deu? Rapaz, é por isso, é por isso. Não, é por... Então, por isso. Titio. Não é Diana. É titio, é o paizão. O senhor é duro, hein? Mas é isso mesmo, pô, você está dando show agora. Na realidade, a gente vive em dimensões, né? Nós estamos na terceira dimensão aqui, né? Profundidade aqui, então, existe a 4ª dimensão e a 5ª dimensão. Então, o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente perde a massa física, tá certo? Perde o corpo. E o perispírito, eu vou fazer a pergunta que eu já fiz, mas o perispírito é matéria? Matéria, né? É matéria quintessenciada. Né? Ela continua, né? Então, essa matéria que está numa dimensão, que é a 4ª dimensão, aí não chega à dimensão 5ª, e a 5ª tem a 6ª. Segundo os entendidos, existe 11 dimensões. Né? Então, ele está numa dimensão mais baixa. Quando ele dorme, ele consegue deixar, olha que incrível, gente, ele consegue deixar o perispírito dormindo e uma essência que ainda não é o espírito, mas uma essência que fica entre o perispírito, né? E o espírito, existe uma essência aqui, né? Então, assim, o perispírito e o perispírito, né? Essa essência, ela vai para uma dimensão mais elevada. Então, ele dorme sim, né? A gente ouve muito em vários relatos de livro que diz que dorme e sonha, tá certo? Então, a gente estamos numa dimensão mais elevada, né? Aí, depois que ele descansou, apareceu evidente um velhinho amigo apresentou-lhe o companheiro, tratava-se, disse do irmão Henrique Deulino, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual, que é o nosso lado. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique escutou-me demoradamente, sorriu e explicou. Outra coisa, escutou-me demoradamente, botou aquele estetoscópio, né? Ué, mas espera aí, se ele é um espírito médico num grau de evolução, precisa escutar o... Precisa escutar? Por quê? Por que tem que escutar? Ele, se ele for um espírito mais elevado, ele podia simplesmente, né? Como o André Luiz fazia, aliás, Emmanuel fazia, né? O André Luiz está sendo o caso também, que consegue fazer o que a gente veja a partir. Mas por que ele escutou? O que vocês acham? Um processo que, na verdade, queria ter que falar, né? De lá para fora, esse doutor Henrique estava junto, um outro primeiro ainda. Por quê? Ele tinha sido um suicídio aqui na Terra.
O André Luiz. O André Luiz. Ele foi para lá. Só que ele, mesmo naquela situação, ele continuava achando que não podia. E aí o médico, todo o relacionamento, ensinou ele, quando falava escutar, a falar. Para ver se realmente já tinha entendido. E ele não tinha entendido, ele continuou achando que não tinha. Então, a maneira que ele falava, o médico escutava ele, escutava. Chegou um momento e mostraram para ele que poderia ter uma doença, uma bebida. Ele começou a ver a mente dele. Ele começou a abrir o entendimento dele. Então, o médico escutava era para poder falar. E na fala dele, o médico já bem na fala dele, e não ele quer ser esquecido. Isso, é isso mesmo. O que acontece? O médico podia ver o problema, o médico podia, mas ele precisava, não ele, mas precisava que o André Luiz, que ainda estava preso aos conceitos materiais, como médico, tivesse aquela sensação de que estava sendo examinado. O que o médico falou para ele, ele escutou não para ele, escutou para que ele percebesse, porque se ele ali em pé, professor, você está com problema assim, 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 eu falava, mas como é que esse cara sabe disso? Ele não tinha o conhecimento que hoje ele tem. Né? Então ele precisou fazer uma linguagem que ele entendesse, é que nem a criança, né? A gente já tem meio bobo para a criança, né? A ninguém vai entender que tem criança assim, a gente fica numa linguagem infantil, né? Às vezes até ridículo, né? Para que a criança possa nos entender. Tá certo? Então seria mais ou menos isso. Aí o médico, o Henrique de Luna, ele fala para o André, é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, enquanto Clarice permanecia sereno. Senti um singular assomo de revolta e burburinho. Ou seja, ele quando escutou, ele já tinha escutado sobre o chamado suicídio lá no momento do umbral, né? Aí ele falou, caramba, peraí. Aí, suicídio, recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Outra coisa, peraí, como é que os seres perversos sabiam da vida do André Luiz? O que vocês acham? Como é que eles sabiam? Eles não conheciam o André Luiz? É que nem nós aqui, né? Nós somos um grupo, né? Nós nos conhecemos aqui no grupo, mas vocês concordam que vocês não sabem da minha vida, eu sei da vida de vocês? E eu. Ih, cara, alguém me entregou. Né? Então, como é que eles conseguiram ver isso? De que forma eles conseguiram ver isso? Pegou um trocado. Ele estava na situação que ele estava mas como é que, por exemplo, porque tinha um velhinho, né? O livro mais detalhado, que ele não enchia o saco toda hora ia lá quando ele cigarro, e tal, não, no grau. No grau tinha, ia lá, cigarro, ofendia. Mas, cara, como é que ele sabia que o cara era isso? Mas como é que a espiritualidade sabe quando eu estou mentindo? Oi? O obsessor dele, alguém que ele cuidou, tratou, não gostou, e veio ali para. Pode ser sim. Se tivesse pode ser. Sim. Pode. Pode, mas tem um negócio, gente. Pode. Mas tem um negócio que os Espíritos falam para André Luiz, né, o livro dos Espíritos, que é uma coisa muito preocupante para nós. Então vocês não, para mim, eu sei que vocês não têm problema, entendeu? Uma nuvem de espírito nos acompanha. Né? E muitos deles dirigem. O que acontece? Eu consigo enganar vocês, às vezes eu não consigo. Mas eu não consigo enganar a espiritualidade.
Porque a nossa volta tem um campo chamado campo mórficos, que fala no Solo Emmanuel. Então, todo o nosso pensamento, tudo que é texto, tudo que é sinto, aparece em minha volta. Porque isso é espiritualidade linda. Isso. Engana aqueles que estão no padrão vibracional que ele não conseguem chegar a isso, mas a maioria sabe quem somos. Esse é o problema. A maioria sabe quem somos. Por isso que além da afinidade, a gente está sempre acompanhado de colegas, né? Eu costumo dizer que acompanhando. Eu não gosto muito do papel do obsessor. Se eu não compreendo, diz, por que obsessor? Mas quando a gente fala de obsessor, eu vejo que o cara faz tudo que não quer, contra a minha vontade, me forçando a fazer algo. Isso não existe. Isso não existe. Existe a lei da atração e da afinidade. Eu é aquela história, eu não quero, mas faço. Então, ele só não compreende nada. Né? E ele sabe disso porque tem esse campo mental à minha volta. Quando eu desencarno, é esse campo mental que eu vou no tribunal. Ele tem o tribunal da consciência. É quando chega no mundo espiritual, como o corpo desaparece, isso fica uma tela na minha frente. Olha o que foi lá, seu canal. Olha o que você fez com a tua esposa. Olha o que você fez com o teu filho. Olha o que você fez com essa pessoa. Mas ela me odiava. Será que ela te odiava mesmo ou você forçou ela a te odiar? Será que porque a minha visão, eu sou sempre vítima. Pode haver uma briga. Difícil aquele que fala assim, caramba, puxa vida, eu estou errado. Estou brigando, está me xingando. Eu estou errado. Não, a gente é sempre vítima. Principalmente quando a gente vai contar a história para o outro, né? A gente sempre é vítima. Então, para nós somos sempre vítimas. Nós estamos sempre, mas a realidade é outra. E aí, para que a gente possa despertar, é o que acontece no mundo espiritual. Esses espíritos que estavam lá, estavam na mesma frequência do André Luiz, porque era um materialista, não acreditava em Deus, acreditava não ligava muito não, queria grana, e não sei o quê, vivia preso nisso, mas eles não conheciam o André Luiz. Só que o André Luiz tinha no seu histórico todas essas atitudes que estavam dizendo que ele era um suicida. Mas ninguém, não é isso. Pode ser que tivesse lá, realmente não sabe. Mas nós somos um livro aberto. Nós podemos até esconder os outros, mas nós somos um livro aberto. E uma coisa também, nós somos um livro aberto até para as pessoas, sabia? Porque eu posso, às vezes você chega no local e a pessoa não vai com a sua cara. Né? Aí ele fala assim, não, mas sabe o que é? É que na outra encarnação fizeram briga. Não necessariamente. O meu padrão vibracional é diferente do outro. Então, tem até um estudo psicológico que fala de cibernesia. A minha postura, que é o reflexo do meu espírito, do meu comportamento, do meu caráter, a minha postura reflete no outro uma coisa agradável ou desagradável. Por exemplo, a gente vai explicar as coisas e sem abrir a boca, as pessoas, né, sentir as pessoas que não, todas as pessoas não conhecem, e elas não tratam mal, entendeu? Não, pode, porque a gente normalmente, quando isso acontece, a gente fala que é porque da outra, pode ser que a outra encarnação tenha tido um entreveiro, mas eu vou dizer para você, normalmente o problema é problema de padrão vibracional, entendeu? É alguma coisa que não bate, entendeu? Aqui a gente falou, meu santo não bateu com o dele, né? Opa, peraí. Uma coisa que o Sérgio está falando. A gente está acostumado a. Se a gente pode ser. Pode ser que crie. Pode ser. De modo uma moda olha eu não me sinto bem pergunta mas não ouço nada
Mas é padrão vibracional. É frequência, né? É uma frequência. Aí o André Luiz, ele sempre fala para o médico, né? Creio que é engano. Bom, quem sabe, meu verso aí ele começa a ter uma ligação. Ele fala assim, não, como é, né? Meu regresso ao mundo espiritual foi essa causa. Eu lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri operações graves devido à oclusão intestinal. Eu não se conformava, aquilo para ele era um choque, como assim suicida, né? É um negócio meio pesado realmente, né? Aí o médico fala assim, demonstrando a mesma serenidade, continua, né? Mas a oclusão, aqui a gente vai entrar numa parte que eu acho importante, né? A gente analisar, é muito importante essa parte. Mas aí a oclusão radicava-se em causas profundas. O problema que apareceu, né, que foi um câncer no intestino, o câncer tinha uma causa profunda, que não tinha nada a ver com o intestino. Ele falou, vamos ver aqui, ó. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante, não tenha analisado essa ação. O organismo, aqui, olha só a diferença. O organismo espiritual apresentava em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. É isso que a gente tem que pensar um pouco. O perispírito, ele passa uma outra informação que o corpo físico está passando. Por quê? Por isso que a gente sempre tem que tentar entender por que eu estou doente. Que doença é essa? Por que eu estou com esse problema? Eu acho que é aí que está a cura. É o que Jesus tentava nos falar. Inclusive, eu estou vendo o Souza, né? Não sei se vocês já viram. É muito bom, muito bom. E ontem eu vi ele falando com Nicodemos. É até emocionante. Se você se concentrar, as lágrimas vêm nos olhos. Porque ele dá uma mensagem, porque isso é uma realidade. O mundo material que nós vivemos é totalmente diferente do mundo espiritual que nós devemos viver. Eu notei, até conversei com a minha amiga, um papo cabeça com a minha amiga Nilza, né? Que a religião não tem nada a ver com isso. E a gente se prega na religião e é ela que nos desvia. Porque ela cria dogmas, ou seja, barreiras que nos por incrível que pareça, a religião nos afasta da espiritualidade. Exatamente. E se o homem, quem foi os primeiros religiosos, vamos esquecer um pouquinho Abraão e tal, que é uma outra história. Mas quem foi os primeiros homens a falar em nome de Deus? Assim, na nossa visão contemporânea, né? Foi, na época de Jesus, os Caifás, né? E eles corromperam a religião. Concorda comigo? Porque Jesus veio para nos mostrar, ao mesmo tempo, para consertar o estrago que os caras estavam fazendo. Eles estavam fazendo um estrago tão grande, falando em nome de Deus, de uma forma tão corrompida, que Jesus falou, cara, eu vou ter que ir lá. Porque além dos caras tá tudo perdido aí, né, aqueles que tinham que falar uma linguagem espiritual, não estão fazendo. Então é materializando ainda mais. Aí ele veio e acabou morrendo na mão desses caras. E os caras não se converteram. Entendeu? Então, é isso que nós temos que entender. O Espiritismo, mas o Espiritismo, não, peraí, segura um pouco. A gente não pode se achar o dono da carne seca também, não. Né? A gente não pode ver assim, não, porque também comete muitos erros. Nós somos dogmáticos. O Espiritismo tem rituais, sim. Tem rituais, sim. Né? Não tem a mesa branca, né? Não tem a prece antes de começar qualquer coisa,
não tem que não sei o que, não sei o que, não tem, é tudo ritual. Se vocês verem o livro Nosso Lar, oi? Não, psicologia é uma comunicação, né? É uma comunicação. Um trabalho mediúnico de desobsessão. Não é que eu seja contra, eu acho que a prece, ela existe, não é para os espíritos, é para nós. Porque eles estão no padrão vibracional e nós estamos em outro. E quando eu faço prece, meu padrão relaxa e eu entro em contato. É que nem vai, a gente tem que começar a conversar e ficar todo mundo falando a mesma coisa no tempo. Alguém vai dizer, vamos parar? Aí todo mundo para. Então a prece é isso. Né? Que ele falou, silêncio é uma prece, né? Não conversa. Por quê? Porque no silêncio, você. Foi até você que falou com o Zé, né? Você estava tendo dois pessoal falando e você não conseguia se concentrar, não foi? Não foi tu que falou para ele? Não foi? Entendeu? Então o que acontece? Ela estava focada numa coisa. Entendeu? Então você já viu como é que é? Você está focado numa coisa. Você vai ficar automaticamente você se desconcentra. Mas atrapalha. Atrapalha. Fala, minha querida. Na verdade, é nossa mente, né? Nossa mente. Por quê? Na verdade, é o que está sendo explicado aqui, né? O que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um exemplo muito comum, né? Que a gente fala. Eu sou uma pessoa intolerante, né? Sou uma pessoa intolerante, eu não tenho paciência mesmo. E quando eu falo alguma coisa, alguém fala ao contrário, eu fico irritado. Né? Às vezes eu acho que é falta de respeito. Um filho, por exemplo, é de costume, né? Quando o filho não concorda com o pai. Hoje não está muito assim, mas né? Eu sou pai, eu sou assim, provedor. Quando eu falo, acabou. Não tem que me contestar, mesmo você estando certo. Né? Então, eu tenho em mim o quê? Uma pessoa assim, uma arrogância, né? E uma intolerância, para não falar orgulho. Vamos só deixar nesses dois. Então, quando eu estou intolerante, né? O que acontece? Nós temos campos de força, né? Nós temos o coronário, o frontal, o ágina, o laríngeo, o cardíaco, o solar, o gástrico, o esplênico, que é dos rins, né? O gênio umbilical, que é que trabalha todo o sistema nervoso central, e o genésico, né? Então, vamos lá. Cada centro de força, eu sei que estou ligado mais para frente, só para entender. Cada centro de força desse é um capacitor. Por exemplo, lá no termário, já viu aqueles transformadores que ele tem lá, né? Aqueles transformadores armazenam energia, que vem lá na central. Quando daquele estouro, o que acontece? Apaga o ar. Um quarteirão, dois quarteirões, o soldado do quarteirão, assim funciona. Então, quando eu tenho uma ação negativa, essa ação negativa vai comprometer um desses geradores. Entendeu? Por exemplo, a raiva está provada que ela mexe com esse sistema circulatório cardíaco. No caso, eu não vou falar promiscuidade porque é pesado, mas assim, a luxúria, vai. Porque ele é um cara que, apesar de ter uma família, né, que ele amava a família, e a família o amava,
ele ia buscar fora da família os prazeres. Ele andava com mulher, tinha mulher, aquela coisa da época, né, gente? Na década de 30, homem, macho que era macho, tinha que andar no cabaré, não é nem no bordão, no cabaré. Então ele ia lá, ele bebia, ele fumava, ele andava nesses bordões da vida, e também pegou a doença. Então, o que acontece? Ele tinha um padrão vibracional em que porque quando a gente fala assim que o perispírito está falando uma linguagem e nós estamos fazendo outra, a gente tem que reportar o seguinte: quando a gente prepara o nosso projeto reencarnatório, nós temos um trajeto, não é destino, porque destino não existe. Existe um curso, né? Um vetor. E nesse trajeto, é ali que como se eu fosse daqui para o Rio de Janeiro, com o meu carro, eu enchi o tanque e eu falei assim: daqui a tantos quilômetros eu vou abastecer de futuro, daqui a tantos. Estão entendendo? Estou muito confuso. E aí, o que aconteceu sai do trajeto e eu não abasteço o carro. Não entendi. Sim. Isso. Entendi. Mas é porque eu vou te explicar. Que bela blusa que você está. Muito bonita, aquela azul adoro. A saia está bem. Mas de quem ela é? Ela responde por si só? Nem tão óbvio que eu também gostei. Você está entendendo? Ela te representa, concorda contigo? Porque é o teu gosto, né? O teu gosto, né? Mas, entendeu? Na realidade, ela não é você, ela te representa. Se a roupa sair da sua vida, não vai mudar nada. É que no caso do físico. Quando a gente desencarna, quando fica, continua. E esse corpo que eu tive hoje, no seu caso, você está mulher. Mas quantas vezes o senhor esteve homem? Não te representou. Aliás, te representava, mas não era você. Então, a gente quer dizer aqui, a atitude do espírito, né, faz com que ele corrompesse um organismo que não era para aquilo. Não era para ele beber, não era para ele fumar, entendeu? Não era para ele andar com mulheres que tinham, sabe, sinceridades, entendeu? Então, o processo, as atitudes que a gente toma, é aquilo que faz com que a gente contamine o organismo. Entendeu? Agora, quando as coisas bacana. Sim. Bacana que você falou. Como é que a gente lida com isso? Como? Segundo segundo Emmanuel, é muito fácil, porém é muito trabalhoso. Por quê? Porque no fundo, eu falo por mim, eu cometi muitos erros, mas eu sabia que era erro. Mas eu justifico para não dizer para mim mesmo que eu estou errando. Concorda comigo, gente? Às vezes eu estou errando, mas o Chico Xavier falou um negócio bacana. Ele falou que os desejos, os prazeres, eram um pitbull muito forte e feroz, louco para pegar ele. E ele correndo, fugindo, louco para o pitbull pegasse. E a gente foge disso. No fundo, a gente quer dar uma rabeirinha. Sabe como é que é? Então, não é questão de pecado não existe, não é nada disso não. Mas você tem razão. Isso chama-se reminiscências. Nós trazemos nossa vida espiritual várias coisas que são vícios, que são desejos, são prazer, né? Vou dar um exemplo, vai. Uma Coca-Cola estupidamente gelada. Então, eu lembro,
Eu tenho uma limoneta, né, Luísa? Uma limoneta. Eu adoro, eu sei que sou dono, mas eu moro lá nos rins e tal. Eu fujo de pitbull, mas se passar na minha frente, eu agarro o cara. Mas eu não tinha que agarrar. Eu sei. Entendeu? O que eu estou sentindo é isso. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo não é bacana. Eu sei que, por exemplo, eu brigo, discuto, eu brigo, a minha passada. A minha mulher falou para mim, vou lá e solto o cachorro dela. Eu sei que eu estou errado. Eu não tinha que fazer isso. Eu não tenho meu problema. Mas eu vou na regra. Depois eu peço desculpa. É isso que a gente faz. A gente briga porque sabe que depois que ele pedir desculpa, ela vai estar desculpada. Mas a gente não faz isso com o nosso patrão. Não? Porque o patrão não dá, né? Eu dou um xingo, eu dou um soco no armário, xingo o cara, né? Até quando eu estou no boteco com os amigos, até a quinta geração dele, mas eu não viajo. Porque no fundo, eu sei, dos dois eu sei que eu não estou certo. Mas só que eu estou tranquilo. Eu dou um exemplo assim, bem, só para tentar te explicar. Então, as nossas ações, elas podem ser positivas para nós, ou negativa para nós, porque é para o outro, gente. E quem está aprendendo uma pergunta, eu estou com 60 anos, agora estou aprendendo isso. Demorou um pouquinho, aí nas encarnações, nunca é para o outro, nunca. A minha raiva, a minha agressividade, a minha fofoca, de falar para o fulano, nunca é para o outro. Pode ser, é assim, pode ser intuição. Você sabe que intuição é nossa. Não, mas entendeu? É assim, é que eu falo, tem vários fatores, né? Pode ser você mesmo que tem alguma informação lá na sua glândula, né? A glândula do caso amígdala cerebral que chama, que fala assim, você teve alguma decepção e falou assim, eu não vou fazer mais isso, se eu me chamar, eu não volto. Pode ser você, pode ser uma intuição que é sua também, só que dos seus arquivos espirituais, né, de vivências que você sabe que pode ser algo roubada, ou pode ser uma inspiração. Um amigo fala assim, não vai não, que é roubado. Então, isso já é inspiração. Né? Inspiração. Ela está perguntando sobre os sonhos, né? O sonho, a gente sabe que tem essa história de sonho, premonição, essas coisas todas, né? O sonho é o seguinte, que eu falei, todo sonho são 4 etapas, a última é a REM. A REM é quando o cérebro faz um defrag, faz uma limpeza do que presta e do que não presta. Eu vi um filme de terror que me assustou, esse está me incomodando, mas não presta para nada. Eu vi a minha fulana aborrecer, isso aqui também não presta para nada. Eu fiquei com medo de ir ali, porque eu acho que pode acontecer alguma coisa, ou seja, memórias que não servem para nada. Ele joga fora, faz a limpeza. Aí o que ele faz? Vocês imaginem na cozinha, na pia, um prato cheio de prato, e panela com um pedaço de frango e tal, não sei o quê. Vocês jogam tudo na pia, não jogam? Aí depois, para quem tem triturador, joga tudo no triturador, não joga? É a mesma coisa do nosso cérebro. Ele joga tudo fora do triturador. Então imagina a miscelânea que fica. Aí eu sou que estou sem perna, porque acho que eu vi o filme de cara cortando, eu estou fugindo, porque eu me perco da família, porque eu tenho um sentimento de perda, eu tenho medo que meu filho se perca, porque ele sempre se perde. Você está entendendo? Isso. No acidente. Sangue, obesidade,
estava lá no Nordeste. Entendi. E eu sonhei. Isso. Por quê? Você se desdobrou durante os. Essa é a outra etapa, é a quinta etapa. Todos nós nos desdobramos todas as noites. Porque você foi lá no local da família. É que depois eu digo, algumas pessoas lembram, outras não. Mas todos nós saímos, né? Porque você viu, você esteve lá. Você esteve lá, entendeu? Se você esteve lá, é que você ajudou. Porque eles fazem isso. Eles vamos dar. Mas como é que ajudou? O teu fluido, a tua energia, o teu amor. É um medicamento dele. Entendeu? Então, isso realmente acontece. Tá? Ó, ele continua aqui, ó. Já observou, meu amigo, que seu fígado, olha só, agora estamos. O problema dele foi no intestino, né? Eu respondi alguma dúvida, alguma pergunta aí? Não? Mas não saciou a sua dúvida. Eu percebi que você não está. Mas vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Já observou. Opa. Olha lá, já observou, meu. Talvez isso aqui que dê um esclarecimento. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas, os órgãos do corpo somático, né, que é o somático é o perispiritual, certo? Possuem incalculáveis reservas. Isso que eu falei das energias, né? Segundo os desígnios do Senhor. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebida alcoólica. Tá? Aparentemente sem importância. O que é, né, um porre no fim de semana? A gente fala assim, eu bebo socialmente. Aí no fim de semana tomo porre, cai na rua, o cachorro lambe a boca da gente. Né? Mas é só um fim de semana, que mal isso faz? Né? Um fim, 2 fins, 3 fins, 10 fins, a parte do aparelho gástrico, ele não se recupera. Você sabia que quando a gente come carne, ela leva 5 horas para a digestão, em média. 5 horas para a digestão. Por que os espíritas falam assim, não comam carne, então não vai trabalhar? Não tem nada a ver com a vaca, que a energia negativa da vaca, quando ela é morta, que fica da carne impregnada, não tem nada a ver com isso. É que, não sei se vocês já trabalharam mediunicamente, mas vai fazer um trabalho mediúnico mais da China, se consegue. Né? Tudo fica rotando, se sente enfastiado. Né? Não tem como você trabalhar. Como é que você dá um passe, né, desse jeito? Você não se sente bem. E a própria espiritualidade não consegue. Né? Isso também com fumo, copo. Então não coma fumo e álcool, não tem nada a ver com a espiritualidade. Não é isso, não. É que a gente, né, precisa estar relaxado. Quando o Chico Xavier foi fazer uma viagem astral, o Emmanuel falou assim, olha, Chico, não come nada durante 12 horas. Que é o mínimo, o organismo faz digestão em média assim. Não coma nada durante 12 horas. Daqui, porque eu quero te levar no local. Então, a dieta é outra coisa. Quando Jesus falava, os evangélicos fazem muito isso, né? O jejum. Sabe qual é um dos jejuns mais importantes que Jesus falava, né? Não tem a ver com comida, não, gente. É aqui, ó. E aqui. Não adianta nada fazer jejum e estou pensando mal do outro. Eu acabei de fazer jejum, estou falando mal de alguém. Estou praticando coisas. E o jejum que ele falava é o jejum de comportamento. Exatamente. Olha, eu não consigo fazer um dos dois. Eu estou sempre no grau. Eu estou sempre no grau. Até no sangue, não vou fugir. Olha, só pode comer até às 6. Eu como sem
nenhum. Sempre toda. Entendeu? Aí devorou-lhe então, olha só, ele morreu de sífilis. Olha só, o problema dele era gástrico, né? E os rins, né? Ele morreu. Gente, por que. Olha, o outro, né? Vocês nunca viram um médico obeso, né? Para ensinar você a não comer? Médico de pulmão, de pulmão para o cigarro aqui, é para o outro, Lucas, né? Ele vivia mesmo, mas a gente. Vamos falar uma coisa aqui que essa está só entre nós, ninguém vai saber disso, não. Mas a gente. Eu acho que vocês não. Eu tenho certeza que vocês não. Isso é para mim. Vocês não. Eu já fiz coisas que eu falei para o outro que está errado. Eu sei que você não faz isso. Não, você não faz. Tenho certeza que você não faz isso. Não é? O teu marido, aí meu marido perguntou na hora da escola, mas o meu Que só que foi o cabelo bastante, né? É complicado. E nós estamos falando de fumar, de comer, de beber, mas vamos falar uma coisa que eu acho pior, né? O nosso comportamento. Né? Na verdade, às vezes eu falo coisa para os meus filhos, não fazer, e eu faço igualmente, diferentemente. E eles percebem isso. Fala, pô, o cara está falando, está fazendo. Então, o maior exemplo, a única forma de educar é o exemplo, acabou. Entendeu? Aí foi que ele realmente reconheceu. Deparava-me, porém, agora outro sistema de limitação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais. Olha só, isso aí também já está caindo bastante, né? Mas a gente achava que quando morria, ia fazer o quê? Ia ter um tribunal, né? Então ele também, ele achou que quando morresse ia ter um tribunal para julgar ele. Mas ele, olha aqui, olha só como é que o que nos machuca verdadeiramente, olha só o que nos machuca. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me a fraqueza como quem cuida de uma criança desorientada, longe da vista paterna. Olha o que nos machuca, que se nos deixa envergonhado, né? Aquele interesse espontâneo, no entanto, ferirem a vaidade de homem. Né? Talvez visitado por figuras diabólicas a me torturar. Olha o que ele fala aqui. Talvez visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Ou seja, ele falava assim, meu Deus do céu, fiz tanta burragem, os caras estão com tanto amor me protegendo e me orientando. Eu preferia que o diabo estivesse me tocando o tridente. Porque é uma realidade, não é, gente? Quando alguém vem, você vem com os dois pés no peito de alguém, e a pessoa fala, calma, posso te ajudar? O que está acontecendo? Isso você fica com uma vergonha tão grande. Não é verdade? Você fica envergonhado, meu Deus do céu, o que eu fiz? Estou ignorante. E aí depois, quando o cara ajuda, você fica mais envergonhado ainda. E aí você tenta não fazer de novo. Foi o que ele falou. Todavia a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de tenura do médico, a calma fraternal do enfermeiro, está rodeado, ele só fez besteira, mas está rodeado de tudo gente boa, né?
penetrava-me fundo o espírito, não me endurecerá o desejo de reação, eu não queria reagir. Doía-me a vergonha e chorei, com o rosto entre as mãos. Então, é difícil para a gente, mas às vezes, se alguém que está com um problema muito sério, e nos agride, eu estou falando para nós, né? Estou nessa para mim, vocês estão ouvindo porque para vocês não são surdos. Mas assim, se alguém nos ofende, nos agride, nos machuca por algum motivo, se eu estiver na minha sanidade, eu vou tentar querer ajudar. Mas o que é que eu te prejudicar? Porque essa pessoa está doente. É um problema. E quem está bem vai vir do outro. Eu só vi do outro que não está legal. Eu quero descontar em alguém. Então eu vou descontar no primeiro que aparecer. E normalmente eu vou descontar em pessoas que me machucam porque estão melhor do que eu, sabe? Eu estou com inveja daquela pessoa. Mas o cara é milionário? Tem dinheiro pra caramba? Como é que pode dizer no Zé Ruela que não é o Milton Júnior, que mora de aluguel numa casa e tal? Como assim? Porque aquilo que ela comentou, né? A minha luz, não é que eu seja iluminado, mas a minha luz é muito forte. O meu reflexo, para ele, é aquilo que ele está e não consegue. E ele fala assim, como é que o Zé Ruela desse aí consegue e eu, um cara poderoso, não consigo? Isso é que o mundo está enfrentando hoje. Sim, sim. O próprio aí para aqui. Galera, dicas, reflexões, pontuações, considerações. Alguém quer comentar alguma coisa? Bela, quer falar, Sérgio? Então, esse capítulo é interessante porque no finalzinho do capítulo passado, o André vai chegar nesse começo dessa consciência, né, que estava no despertar. Fazendo todo um trabalho para poder entender o Paulo Daniel para o suicídio, né? Onde ele falhou, onde ele esqueceu, o que ele teve. E tem uma preparação, passou por cálculo, né? Ele estava no cálculo demais, foi uma. Ninguém entendia, como é que é? Aquele cálculo fosse uma força para ele, ele começou. Tem uma melhora. Quando ele chegou no quarto, ele conseguiu enxergar o quarto, conseguiu enxergar de maneira como o sol era aqui na terra, conseguiu enxergar isso. Entende? Tem uma preparação. Mas quando chegar com você, tudo que a gente já viu, foi falando que descontrolada, né? Essa conversar com alguém, passar no pedaço da terra. É assim. Depois é a mesma coisa. E ele chegou no Deus, meu Deus, eu sou médico, né? Alta média, né? Você vai. Famoso, né? Famoso, você vai lá. Então, ele está tendo que passar por esse processo e começar a entender que uma parte que ele passou no mundo, muita dor, né? Muita estado de inconsciência da pessoa. E aí ele colocou o contrário, né? O cara que aplica no mundo, você tem a casa, ele só fica contrário. Fazendo uma verdade, e ele chega nessa situação, isso vai mostrar também exatamente o que o corpo, né? A vida aqui material, ser médico, não vale nada. Não vale nada. Todos nós lá, tem que passar um processo de consciência humana. Mesmo que o espiritual não entendeu como ser humano, ele vai mudar. Então, aquela história de Deus, ele escolheu o porque tinha uma amiga maravilhosa, uma esposa maravilhosa. E maravilhosa. O pai, né? O pai que deu esses são nós. Então, isso traz uma meta bastante legal para a gente aqui, né? A gente procurar ser
realmente simples, objetivo de ser entregando, mas tratando com o outro, porque você está fazendo aquilo muito diz que não tem aqui, responder essas coisas, mas não vamos tentar. E isso, quando chegamos lá, isso é aquela coisa. E aí você deixou mais nem criança, na nossa página, o doutor Henrique, né? Aluda. Luna. Mas, então, é uma coisa que deixa a gente mais para nós. Eu vim e amanhã esqueceu o que fez. Isso aí não adianta nada, né? Porque a nossa vida ou tem que ser totalmente direcionada mesmo, né? Porque tem que estar regredindo. Se aprendeu, é o ditado, vai e não pegue mais. Porque se aprendeu, por que vai aprender? Né? E uma coisa que nós estamos vivendo hoje, e eu me cobro muito. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo bem. Mas por que eu estou fazendo bem? Me perguntar para mim, por que eu estou fazendo dita caridade? Né? Qual o motivo verdadeiro? É um motivo, eu estou fazendo isso por solidariedade, por isso que eu Milton Júnior, né? Milton Júnior, eu não acredito em caridade. Né? Andando assim, sem caridade da salvação, mas é a linguagem da época, né? Mas eu acho que sem fraternidade, sem solidariedade, não há salvação por Milton Júnior. Né? Porque caridade era muito perigosa. Por exemplo, Herodes, ele fazia caridade, você sabia, né? Ele dava ele dava ele falou assim, eu pequei, está aqui, me dá um ovelho, né? Dava arroz, já teve uma coisa que ele deu um arroz pro pessoal, tal. Mas qual é a ideia dele? Algumas pessoas, né, fazem caridade, qual é o intuito dessa caridade, né? Políticos dão isso. E não estou criticando o político, não, porque se eu tivesse cuidado dele, provavelmente eu faria pior, porque se o Milton Júnior fizer agora aqui hoje, é porque os meus amigos estão me protegendo. Né? Dar bastante e mostrar ao cidadão. Assim funciona. Então, eles estão me protegendo. Mas e por que o cara faz isso? Eles mostram, eles fazem depois, no final das contas, foi deles. Né? Foram duas cenas que me chamaram muita atenção nesse filme, muito, né? Quando eu vi, aquelas senhoras que rezavam por ele, não é? Que eu achei assim uma lição de humildade, né? Que ele não cumprimentava ela, ele, né? Fez caridade, porque a secretária falou, né? Fazia, né? É isso que você está falando. E o que cuidou dele que dava água da paciência, né? Então, até que o cara ficou ali. Até me arrepio quando eu falo. Hoje eu faço isso para mim, entendeu? Vamos supor, se eu ver que tá, aí eu ponho água na boca, eu faço esse exercício. É legal, isso aí. Entendeu? Porque ele foi muito. Eu estou tentando te ajudar. Mas você não deixa, né? Mas você não deixa, mas eu continuo persistente. Nossa, aquela cena para mim, as duas foram muito bonitas. Eu acho que foi uma das que me chamou mais atenção no filme, né? Principalmente das senhoras, né? Da senhora. É muito legal. Então, eu acho que nesse momento, eu falei. Não, imagina. Às vezes a pessoa ela quer se promover. Sai da invisibilidade social, né? O que está ajudando. Não é verdade? Não é assim, né? Os anônimos, tem os que estão anônimos ali e não estão preocupados. Quietinho, estão trabalhando. Mas o Teresa já falava assim, as mãos que ajudam são muito mais importantes do que a boca que ora, né? Quer dizer, você ficar falando uma coisa, né? Então, eu estou falando, estou comentando porque eu estou até me relembrando, né? Eu falo para mim é que vocês não são surdos, não escutam. Mas é assim, eu faço isso. Por que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou fazendo aquilo? Mas qualquer coisa que eu faço, né? Uma assistência que eu faço, sem cobrar, porque qual é a ideia? Porque a gente tem que se policiar. Então eu vou lá, então se eu for um cara que quer, pretendo, vou fazer, não, tem que fazer. Tem que fazer, não tem que deixar de fazer, tem que fazer. Né? Essas pessoas que estão se promovendo
são importantes, porque pessoas estão sendo ajudadas. A gente não pode, mas eu prefiro um monte de gente depois aparecer do que eu me cortando, sabe? Eu vou dar, eu sou aqui para lutar contra os nossos reminiscentes, né? Então tem que estar assim, depois fala, pô, calma, segura a boca, segura aí. Você aparecer é você desejar o bem para o outro. Para mim, desejar o bem para o outro está em evidência. E eu não estou falando de, então é que ficar mostrando, não é isso que eu estou falando. Tem que mostrar sim, porque isso estimula a pessoa. Não estou falando disso. Né? Não estou querendo o Pablo Marçal, né? A postura dele como coach, eu não concordo. Como coach. Né? Mas como homem, o que ele está fazendo, eu bato palma para esse cara. Né? Ele botou para ele um objetivo aqui. Né? Então, o trabalho que ele está fazendo é maravilhoso. Não estou dizendo de você demonstrar o que você está fazendo, porque você demonstra mostrando um orgulho. Não é um orgulho mas o orgulho de estar sendo parte do todo. Né? Não é esse orgulho. Porque o pessoal fala assim, orgulho é importante. Orgulho é importante. Eu tenho que ter orgulho de servir a Deus. Eu tenho orgulho de trabalhar em nome da sociedade. O que a gente não pode ter é vaidade. São duas coisas diferentes. É que a gente corrompe, né? Orgulho tem que ter sim. Eu tenho orgulho de mim, a gente não tem, né? Por isso que a gente fica depressivo, porque não tem orgulho da gente. Né? Então a gente, sério. Mas o que a gente não pode ter vaidade. A vaidade é aquela que. E a última pessoa que precisa de você é quem não te conhece. Exatamente. Exatamente. Então, uma vez eu fui fazer uma restaurante, cheguei lá na multinacional, estava mó tumulto e tal, e a moça me explicou, depois da pandemia. E ela me explicou, você pode tirar? Não, se quiser, o que era? Depois da era um cordeiro, e na hora que ele então aí eu falei para ela, nossa, a última pessoa que nós é a pessoa que não nos conheceu, eu não tenho nem nome com você. Não é? É uma pessoa que não conhece. Eu não conheço ninguém. É verdade. A última pessoa, quem vai te vestir, quem vai olhar para a sua carência. É verdade. É uma viagem. Sim, Galera, vamos lá fazer a rodinha? A rodinha da Lívia. Hã? Eu vou arrumar. Eu queria aproveitar, se vocês me permitirem, fazer a nossa parte do NET. Né? Nós somos uma irmandade e, nesse momento, aproveitar os amigos espirituais que estão aqui para levar a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, o nosso amor. Eu sei que essa energia que nós temos, que está fluindo agora, que possa, nós, com todo o nosso coração, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor, sem conhecer as pessoas que receberão, porque isso não importa, são nossos irmãos. No centro desse círculo, está criando-se um vórtice em sentido horário. E cada um de nós podemos visualizar, saído do centro do nosso peito, uma energia multicolorida, cada um de nós, essa energia tem a cor que nós podemos doar. E vai se unindo, fundindo a esse círculo, a essa espiral. E ele se torna
denso em energia. E os amigos espirituais que aqui estão, que nos representam, os nossos amigos que nos conhecem, se confabulam e mensageiros, trabalhadores que estão lá nos locais de catástrofe. Essa nossa energia vai para aqueles que ainda estão perdidos, que ainda estão separados de seus familiares, ainda aqueles que não foram encontrados, como pirilampos, saem deste local e vagam pelas noites escuras e posam em seus corações, confortando-os, estimulando-os, dando-lhes confiança de que tudo já deu certo. Que eles possam receber do nosso calor, nesta noite fria, que eles possam sentir o nosso abraço, que eles possam nos sentir. E que essa energia possa tocar os corações daqueles que lá estão, trabalhando incansavelmente. E receberem a inspiração de encontrar o caminho que os levem até Ele. Mestre Jesus, somos os teus discípulos. Longe, é certo, daquilo que nos comprometemos. Mas nesse momento, permita-nos, Senhor, dar-nos esta contribuição, este alimento que irá saciar a alma e o espírito. A nossa gratidão por esta oportunidade. E a Ti, que dizemos, Mestre, que leve esta prece ao Criador. Não nos cabe entender o que está acontecendo, mas tem de nós a nossa solidariedade, a nossa fraternidade e a nossa compaixão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os cheia de graça. O Senhor é convosco. Rogai por nós. Assim seja. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, gente. Fique com Deus. Solidariedade.
Que assim seja. Pode tirar essa folha? Pode tirar.